Me chamo Pedro Fonseca e hoje nós vamos apresentar sobre soma de três números binários da matéria de Teoria da Computação. Nosso grupo é composto por João Pereira Paulo, Milton Kiefer, Pedro Fonseca e Pedro Henrique Araújo Fonseca. Bom, como objetivo nós temos a realização da atividade do nível de complexidade 2, que consiste na produção de uma gramática que define a sintaxe entre parênteses binário mais binário, fecha parênteses mais binário, ou binário mais, abre parênteses, binário mais binário, fecha parênteses, igual. E a gente vai apresentar a lógica utilizada na máquina de Turing e na gramática. Sobre a gramática, nós temos o conjunto de variáveis e o conjunto de terminais. Dentro do conjunto de variáveis, nós temos S, R, E, A, F, N e I, sendo S o símbolo inicial, usado para começar a derivação e gerar a expressão. O n, um número binário válido que pode ser formado por i ou in para a construção do número binário. O f, que é uma representação do igual na sentença. R, que simboliza o n+. O e, que simboliza o n mais n em parênteses. E o a também vai formar a sentença mais n. Né? E aí nós temos as opções GREF e EAF para a construção da atividade de nível de complexidade 2. E de terminais, nós temos 0, 1, mais, vírgula e o igual. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre as regras de produções da gramática. Nós iniciamos com S e podemos trocar o S por RAF e por EAF. Aí nós podemos trocar o R por N+, o E por N mais N, só aqui em parênteses, o A por mais N e o F por igual. E por fim nós trocamos N por IN ou por I, que o I vai ser trocado por 0 ou 1. Assim nós podemos formar uma sequência de zeros e uns para formarem números binários. Nós montamos a gramática dessa forma, pois a lógica que nós fizemos possibilita que a gente represente ambos os casos da atividade de segunda complexidade, né, que é entre parênteses binário mais binário e fora mais binário igual, e a outro caso que é binário mais, entre parênteses binário mais binário e fora do parênteses igual. Porque nós temos, se nós escolhermos derivar RAF, nós temos que primeiro vai ficar N+, aí vem entre parênteses N mais N, e fora parênteses igual. E se nós escolhermos derivar EAF, nós temos N mais N entre parênteses, e fora nós temos N mais e o igual. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a máquina de Turing feita pela equipe, que tem como objetivo realizar a soma de três números binários. Ela contém um número máximo de 60 estados e utiliza os símbolos XYZ, ABC, 01, cifrão, arroba, abre parênteses, fecha parênteses, menos, mais e igual. Bom, a máquina começa no estado 0 e verifica o primeiro símbolo na fita. Se o símbolo for, abre parênteses, a máquina muda para o estado 46 e começa a processar o primeiro operando. Se o símbolo for um asterisco, a máquina permanece no estado 0 e continua lendo a fita. A máquina entra em um loop que lê um símbolo por vez e atualiza o estado de acordo com a tabela de transição. Os símbolos 0 e 1 são convertidos em marcadores temporários x e y, respectivamente, e a máquina reconhece o final do primeiro operando quando encontra o símbolo mais ou igual. Depois disso, dependendo do operador mais ou igual encontrado, a máquina entra em diferentes estados. O estado 23 é usado para somar, enquanto o estado 60 é usado para concatenar, no caso de igual. A máquina então segue um processo similar ao do primeiro operando, lendo um símbolo por vez e atualizando o estado de acordo com a tabela de transição. Os marcadores temporários x e y são convertidos de volta a símbolos 0 e 1, respectivamente. A máquina realiza depois a soma ou concatenação dos dois operandos e escreve o resultado na fita. O estado final da máquina é H, que indica a conclusão do cálculo. O símbolo especial hashtag é usado como debilitador entre os operandos e o resultado. O símbolo arroba, menos, igual e mais são usados para representar as operações e os símbolos x e y são marcadores temporários usados durante o processo de operandos. É importante ressaltar que a máquina utilizada aqui não verifica a validade dos operandos. Por exemplo, não verifica se os operandos são números binários válidos. Bom, agora com a máquina de Turing idealizada, vamos pôr ela em prática utilizando um simulador de máquina de Turing. Primeiro, é importante apontar, no caso, que a máquina ela vai considerar a partir de que ponto o parênteses está localizado. Mas, de início, esse parênteses não vai afetar na ordem da soma, pois ele já está localizado no início da esquerda para a direita, claro. Então, para o exemplo que nós montamos aqui,
Ele primeiro vai somar os números binários 1, 0, 1, 0 e 1, 0, 1, 0, que são correspondentes a fazer a conversão ao número 10, então é 10 mais 10, e fecha parênteses, ele soma com um número binário 1, 1, 0, 1, que é correspondente ao número 13. Então é 10 mais 10 mais 13, terá resultado em 33, então ele deve mostrar no resultado depois do igual o número correspondente, o número binário correspondente a 33. Bom, e após fazer a execução, pode ver que ele bota depois do igual, para ser o resultado final dessa soma binária, 1, 0, 0, 0, 0, 1, que é o número binário correspondente ao 33. Porém, é importante notar que a máquina apresenta um problema. Esse problema, no caso, é que o número binário final da soma ele vai estar invertido. Neste caso, não vai aparentar esse problema, pois o número binário e seu inverso são iguais. Mas é importante apontar que, se fosse um outro exemplo, este número final estaria invertido. E aí que não conseguiu pensar de uma forma para que esse resultado final conseguisse ser invertido e demonstrasse o número binário normal. Por fim, nós vamos mostrar agora, com o parênteses alocado mais à direita, como a máquina ele consegue detectar que os parênteses devem ser tratados primeiro de início, o que está dentro dele. Ou seja, a soma dos números binários 1010 mais 1101 vai acontecer primeiro e depois ele vai somar com 1010 que está fora do parênteses à esquerda. E bom, como você pode ver durante essa execução da máquina, nessa simulação, ele executou devidamente a soma do 1010 e do 1101 dentro dos parênteses. E depois com 100 fora dos parênteses à esquerda, e ainda resultando, da mesma forma, no número correspondente ao C3, que é o esperado a ser o resultado final. Com isso, a máquina está majoritariamente correta e funcionando como foi esperado.